Bom dia, Shalom, Igreja Dínamos e irmãos que mesmo de outros ministérios estão agora conectados conosco. Estamos aqui na Dínamos TV, nosso canal do YouTube, para poder transmitir mais uma vez uma manhã de edificação, de inspiração durante o nosso período de jejum. E já é o 5º dia de consagração e jejum que nós estamos juntos. E aí, daqui a pouco vamos concluir a primeira semana, são apenas 2 semanas. Então coloca intensidade, coloca coração, porque jejum é oração intensificada, é oração ali em consagração, em dedicação aos santos e altos desígnios e propósitos do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo e quero fazer um pedido, interaja à vontade aí no chat, aqui do YouTube, mas não deixe de copiar o link aí, você clica em compartilhar, copia o link e compartilha no seu Instagram, printa aí a tela, de um jeito legal, me marca lá no Instagram que eu vou repostar e joga lá também no WhatsApp, no grupo do seu GC, da sua família, onde você quiser. Vamos todos assistir juntos esses 20 minutinhos aqui, ser um tempo de inspiração e edificação. Eu espero que você já tenha em mãos aí o livro Apenas Discípulos, Como Seguir a Jesus Hoje. Nós estaremos falando hoje sobre a troca do discipulado. É isso mesmo. Nós falamos sobre a lógica, o desafio, temos falado sobre a necessidade, temos ministrado então sobre o discipulado em suas várias vertentes. Por quê? Porque esse é o nosso assunto. E o alvo é que terminemos essas 2 semanas com muita sabedoria, conhecimento revelado para darmos uma resposta e sermos apenas discípulos. Inclusive, estou aqui com uma caneca linda, que foi feita à mão, toda artesanal, escrita apenas discípulo. Então é só para quem é discípulo. Tá linda essa caneca, eu vou beber água nela aqui hoje. Então foi feito poucas unidades, vamos vender só aqui na Dínamo Santo André domingo no culto. Vai acabar muito rápido com certeza, mas foi um mimo aí que fizeram para esse tempo, porque a galera tá empolgada, tá muito legal. Então já compartilhou o link, já deu bom dia pra galera aí no chat. Abra sua Bíblia em João 14, eu quero que você leia comigo o versículo 6, embora tem todo um contexto que eu vou te dar, eu quero dar ênfase no verso 6, João capítulo 14, verso 6. Nós vamos falar sobre a troca. Em que sentido? A substituição. O que o discipulado remove e insere ao remover? O que ele troca na nossa vida? Nós vamos saber disso. Trata-se do capítulo 3 aqui do livro, capítulo por nome Fundamentos. Então já fica aí a dica. A troca do discipulado é o quê? É a troca de fundamento. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Como Jesus troca, substitui a base, o chão que a gente pisa, o fundamento da nossa vida. João 14, 6 diz assim, Jesus disse. Quando a Bíblia diz Jesus disse, 2 pontos, temos que parar tudo e ouvir. É o Filho de Deus que esteve desde o princípio na criação e criou todas as coisas e mantém todas as coisas pelo teu poder. É Ele verbalizando, revelando quem Ele é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Essa frase Cristo insere no contexto da teologia do cenáculo. O que é a teologia do cenáculo? Foram os últimos momentos de Cristo com os discípulos. Eles estão relatados por João, e apenas João, de maneira profunda. Os outros discípulos arranham apenas essas conversas, mas João aprofunda, João estava pertinho. São dias que João estava encostado no mestre. E João 13, 14, 15, 16 e 17, nós temos a teologia do cenáculo, onde Cristo lava os pés dos discípulos e começa a preparar os discípulos para a vida da ressurreição. O que é isso? Para se relacionarem com Cristo através do Espírito Santo, o Cristo ressurreto, que eles não mais iriam ver com os olhos físicos, não iam mais tocar com suas mãos, não iam mais cheirar com seu olfato, não iam poder abraçar com seu corpo, mas iam sentir, ouvir e se moverem na direção. E agora mesmo, o Cristo ressurreto está aí com você, aqui comigo. O Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós. E é para isso que Cristo está preparando os discípulos, para a vida que nós vivemos hoje, debaixo da nova aliança. E para isso, Cristo teve que se revelar de uma maneira muito profunda. E entre as coisas que Ele se revela aos seus como caminho, verdade e vida. Olha, entender Cristo e ter a revelação de Cristo como verdade substitui, troca o nosso fundamento.
Todo ser humano precisa de um fundamento para basear a sua vida. O ser humano tem uma necessidade de significado, é uma necessidade intelectual, é uma necessidade racional de botar o pé num chão firme. O ser humano quer saber um lugar para investir o seu dinheiro, o seu tempo, suas emoções. Eu e você somos seres cognitivos, ou seja, somos seres que pensam e têm, portanto, necessidades de significado, necessidades mentais. Antes de entregarmos a nossa vida, procuramos uma segurança, procuramos um fundamento, procuramos um chão. O fato é que depois da queda, os seres humanos vão crescendo sem um chão firme o suficiente para entregar a sua vida. Então a gente procura lugares para poder entregar e confiar. E muitas vezes coisas boas como família, o trabalho, a igreja, tornam-se o fundamento da nossa vida. Os filhos, um romance, eu não sei. Mas por vezes nós estamos fundamentando nossa necessidade de significado em coisas boas, mas que não são o verdadeiro fundamento necessário para edificar a nossa vida. É necessário termos um fundamento, e um fundamento intelectual. Por isso Cristo não é apenas caminho e vida, não é apenas amor, Cristo é verdade. E é por isso que é a verdade que nos liberta. Nos liberta de quê? Da prisão de uma vida com falsos fundamentos. A nossa vida carece de fundamento, mas só Cristo é um fundamento confiável. Ele é a rocha firme que podemos edificar a nossa vida. É ouvir a verdade dele e praticar, que significa construir a nossa vida sobre a rocha. Se você não estiver fundamentado em Cristo, o seu fundamento é abalável. Qualquer coisa pode tirar o seu foco. E isso vai ser um grande prejuízo. Nós encontramos isso aqui no capítulo 3, você não pode deixar, a partir da página 69, nós vamos discorrer aqui nesse livro sobre a importância da verdade como alicerce da nossa existência. Isso me faz lembrar de uma conversa que a Esther teve num aconselhamento pastoral. Diante de uma pessoa que se encontrava tentada, com dificuldades na sua vida, e como todos nós podemos passar, essa pessoa tinha uma vida pregressa, um passado muito terrível, muito afundado, e esse é o caso de muitas pessoas que estão na igreja hoje. Mas essa pessoa, Esther percebia claramente que, embora essa pessoa tinha intenções maravilhosas, uma pessoa incrível, essa pessoa precisava aprofundar um pouco mais as suas raízes, até encontrar o verdadeiro fundamento. E a Esther, movida pelo Espírito, disse: se hoje você perdesse o seu marido, ainda assim você viria aos cultos, você daria o seu melhor para a igreja, você buscaria Deus assim? Ou você está fazendo porque você está com a ideia de uma vida boa, a ideia de um casamento bom, com a ideia de agradar alguém que você ama? Porque muitas vezes é assim. Eu conheço pessoas que estão indo para a igreja para satisfazer o sonho, a projeção de futuro que os pais deram. Os pais inculcaram tanto que querem ver os filhos servindo a Deus. E está certo. Mas os filhos pegaram a expectativa dos pais e transformaram isso no significado de buscar a Deus, no significado de ir para a igreja. E isso faz com que seja um fundamento altamente perigoso, abalável. A troca do discipulado é a troca de fundamento. Um discípulo de Jesus não apenas vai à igreja, Cristo é o seu fundamento, e Cristo como verdade, verdade absoluta, verdade que o fundamenta. Como eu sei qual é o seu fundamento? Se tirar da sua vida o seu casamento, ou seus filhos, ou seus pais, ou o seu pastor, ou a sua saúde, ou o seu dinheiro, ou o seu trabalho, você continua servindo a Deus, amando a Ele de todo o coração? Porque nós estamos dando uma resposta ao nosso fundamento. Toda construção se baseia, pesa sobre uma base. Um prédio está edificado sobre um fundamento. A sua vida está edificada sobre um fundamento. E o diabo sempre tentou fornecer falsas bases, falsos fundamentos. Quando a Esther dizia isso, aquela pessoa chorou, aquela pessoa se quebrantou. A vida dessa pessoa mudou, porque discipulado é isso. É questionar os fundamentos de quem a gente está conversando. E dizer, será que é Cristo o fundamento? E eu entro num assunto muito importante. Eugene Peterson, autor de grandes livros, dentre eles Viva a Ressurreição, que ele fala sobre a formação espiritual. Sabe o que é formação espiritual na teologia? Discipulado. É a formação da nossa vida espiritual, é discipulado. Tem a ver com discipulado isso. E Eugene Peterson diz o seguinte, de maneira muito, muito importante. O princípio da formação espiritual é a experiência mística, real, com Cristo ressurreto.
Se a sua vida cristã não está fundamentada numa experiência viva com Jesus Cristo vivo, não é com o que eu leio do passado que ele fez, não é com o que eu ouço meu pai dizer, eu não posso seguir o Deus do meu pai, eu não posso seguir o Deus de Abraão, eu tenho que seguir o meu Deus que se revelou a mim, e para ele se revelar a mim, ele tem que estar vivo. Eu não vou amar um Deus morto, Cristo está vivo, isso eu já sei, mas você vive com ele, você se relaciona com ele. Viva a ressurreição. Esse livro propõe uma experiência de mesa com Jesus. E ele se torna a verdade que pavimenta, melhor dizendo, que fundamenta a nossa vida, para que então possamos edificar cada sonho, cada projeto, dando vazão aos nossos dons, recursos, talentos, para uma vida que vale a pena. A vida segura não é a vida com muito dinheiro. A vida segura não é a vida com muita saúde. A vida segura não é a vida com muitas formações. A vida segura não é outra coisa senão uma vida baseada, fundamentada na verdade. Então, antes de Cristo ser o seu fundamento, ele precisa tirar o seu chão. Qual é o chão que ele tem que tirar hoje da sua vida? Talvez é uma coisa boa, que serve para ser um pilar, mas não serve para ser a base. Fazer certo no fundamento errado é desperdício de energia, porque é fazer errado. O vento virá e tudo vai cair. A construção certa na base errada é a construção errada. Por quê? Porque o fundamento ele vai sustentar toda a estrutura. Antes de Cristo ser o seu chão, ele precisa remover o seu atual chão, o seu atual fundamento. A conversão, tornar-se um discípulo, é ter uma substituição. O que o discipulado substitui? A base no qual você está empreendendo a sua vida. Empreendendo a sua vida. O diabo sempre quis fornecer falsos fundamentos. Isso é fato. Hoje em dia você vê movimentos no homem pós-moderno, eu falo disso aqui no livro também, movimentos de pensamento, porque lembra que eu falei, nosso fundamento é o nosso significado, é o chão que a gente pisa intelectual, é aquilo que eu penso ser a forma de viver. Nós temos três, eu poderia resumir o que fundamenta a nossa vida em três pilares. O hedonismo, e isso é muito sério, muito sério. O hedonismo significa o quê? Ele significa uma vida fundamentada no prazer, no prazer. Nós somos feitos do prazer, Éden é prazer, fomos tirados de terra de prazeres. Nossa carne está gritando, está clamando. Nós estamos em busca de satisfação, a geração da dopamina. O ser humano é feito disso. Só que isso que Deus colocou em nossa vida para nos alegrar, para desfrutar na sua destra há delícias perpetuamente, na sua presença a plenitude de alegria. Cristo quer ser nosso prazer, quer ser a nossa alegria. Então, o que o diabo quer fazer? Fazer com que o prazer, a busca pelo prazer, seja fundamento. Por que fundamento? Porque norteia. Se o fundamento é torto, a construção é torta, muitos estão sendo norteados em suas escolhas por aquilo que dá mais prazer. Eles escolhem a mulher, o marido que vai casar pelo prazer. Às vezes é um prazer estético, às vezes é um prazer sexual, às vezes é um prazer de ordem do paladar, eu não sei. Mas a gente se enfia em encrencas na vida quando a busca pelo prazer, ela encontra no pecado a sua salvação. E Cristo não propõe a nós uma vida de pouco prazer. Cristo não pede para você dar o seu pouco prazer para receber uma grande angústia. Cristo quer ser o maior dos prazeres na sua vida. Ele, como verdade, quer que você se deleite nele. Mas o diabo quer fornecer esse fundamento errado. Quer você basear suas escolhas naquilo que dá mais prazer. Isso vai te levar a muitos problemas na sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso quando a gente entra na questão do hedonismo. E eu resumo o hedonismo como uma busca incansável pelo prazer. Mas o diabo quer fornecer um segundo tipo de fundamento, o materialismo. Repete aí comigo, materialismo. O materialismo é a ilusão das riquezas, é reduzir a felicidade àquilo que eu posso possuir. Jesus disse, a vida de um ser humano não consiste nos bens que ele possui. Jesus sabia que nós temos um poder de apegarmos-nos muito fortemente ao que temos. Seja um celular, seja um carro, uma casa, uma roupa, um tênis.
Nós nos tornamos escravos de bens materiais que vão ser consumidos, destruídos, decompostos com o tempo. Nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos dele. Essas são as palavras de Paulo a Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 6. Quando Paulo quer esnobar do dinheiro como Senhor, para pisar nele e usá-lo como servo. Então preste atenção no que eu tenho a te dizer nesta manhã. O Espírito do Senhor quer te levar a, se você está fundamentando a sua vida no materialismo, a se arrepender. Os bens têm um lugar de servo, não de Senhor na nossa vida. Mas ainda, o diabo fornece um outro tipo de fundamento, o humanismo. O humanismo é o homem no centro do universo. O humanismo é uma filosofia que fundamenta tantas outras ideologias. É todo esforço ser plausível quando o assunto é a nossa própria felicidade. O humanismo, a gente descreve aqui no livro como o homem no centro do universo. Então os fundamentos hedonistas, materialistas e humanistas, eles estão enraizados em nossa cultura, nos querendo levar a uma vida de falsa satisfação, falsas linhas de chegada, falsas redenções. Infelizmente, tem púlpitos anunciando vitórias materialistas, vitórias humanistas, vitórias hedonistas, como redenção do evangelho, como se Deus morreu na cruz para te dar prazer, para te dar bens e para te colocar no centro. Nada poderia ser mais herético do que isso. Herético significa falso, errado em relação à verdade. E o diabo sempre agiu assim. Quando você olha no Éden, o diabo oferece 3 níveis de tentação a Eva. Ele quer impregnar isso nela. Quando o diabo aparece para Jesus no deserto, são 3 propostas, sempre tocando corpo, alma e espírito, sempre tocando o desejo por prazer, o desejo por possuir e o desejo pelo saber, pelo orgulho, pela soberba. É o que o apóstolo João, na sua carta, na sua epístola universal, diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque a Bíblia sempre fala de 3 níveis de tentações, porque são as tentativas do diabo de fornecer um outro fundamento para a nossa vida, para que Cristo não fundamente a nossa vida. Isso é muito sério. E talvez você vá à igreja, vá a um GC, diz que quer ser um grande homem e uma mulher de Deus, mas está fundamentado em algo que não é Cristo. E a prova disso é que se isso sair da sua vida, você chama Deus de cruel. Por que ele tirou meu casamento? Por que ele fez eu perder um filho? Por que ele tirou minha família? Por que ele tirou meu emprego? Porque você ainda acha que Deus é um fornecedor de materialismo, hedonismo e humanismo. Que Deus está comprometido com a sua felicidade natural e não com a sua vida eterna. O discípulo é aquele que teve o seu fundamento trocado. Para Deus colocar um novo chão, ele precisa tirar o seu chão atual. Se você não se viu sem chão ao ouvir o evangelho, você não se converteu. Se ele não ofendeu a sua razão, você não se rendeu. A salvação é um pecador se vendo cair no abismo, levantando as mãos e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, atende o meu clamor, não me deixe perecer, me dê a misericórdia, o perdão e a graça. Eu quero a vida eterna, porque a vida eterna é muito maior que a busca incansável pelo prazer, que a busca incansável pelos bens, ou com o desejo de estar no centro de todas as coisas. Nós fomos picados desse mosquito, nós temos esse vírus em nós, o desejo de estar no centro, o desejo de ver todos vivendo nossa função. Nossas crises, nossas mágoas estão quando as pessoas não nos tratam no centro da vida delas. Quer ver alguém ofendido? É alguém que sentiu-se destratado. Por quê? Porque ainda quer estar no centro das relações. É por isso que casamentos acabam, é por isso que pais impõem nos filhos a obrigação de cumprir os seus próprios sonhos. Eles projetam nos filhos o que eles não conseguiram viver. Isso é escravizador, isso é doentio. E tá na moda falar isso é tóxico. E é mesmo, eu não gosto mais dessa palavra porque estão usando demais, tudo é tóxico agora. Mas é fato que isso é uma toxina mental. Por quê? São pessoas fundamentadas em alguma coisa que não é Cristo. Nenhum ser humano, antes de se converter e conhecer a Jesus, tem Cristo como fundamento. Ninguém tem. Eu nunca me esqueço de um dia aqui no Fantástico, estava tendo um documentário sobre torcida organizada. Eu sou um palmeirense bem intenso. Eu amo muito futebol, eu gosto muito.
Eu brinco que futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Mas eu lembro que eu vi um torcedor da Mancha Verde, os caras lá no meio daquela correria, viajando pra lá e pra cá, e mostrando aquela coisa, o repórter entrevistou e falou: o que é mais importante na sua vida? Aí o cara falou: Deus, a minha família e o Palmeiras. Só que se você olhasse para a vida dele, onde ele gastava dinheiro? No Palmeiras. Onde ele arriscava a vida, onde ele brigava, saía na mão, pelo Palmeiras. Onde ele gastava as emoções dele, porque ele mais chorava, porque ele mais ria, porque ele mais gritava, porque ele perdia a voz, pelo futebol, pelo time dele. Talvez nem era pelo time dele, era por aquela tribo, por aquele ambiente. Eu tinha 17 anos, eu tinha 1 ano de convertido. Naquele dia Deus falou comigo: André, ninguém pode dizer com palavras qual é o fundamento da sua vida. O fundamento da vida de alguém, o que é mais importante na vida de alguém, não pode ser descrito no que a pessoa tem a dizer, mas é mostrado no que ela vive, no que você mais pensa, onde você investe seu tempo, seu dinheiro, a sua vida. Se você me mostrar e me responder essas perguntas, eu te mostrarei qual é o seu fundamento. O discipulado troca o seu fundamento para que agora seja Cristo o seu fundamento. Cristo o seu fundamento. Então, um discípulo de Cristo teve o seu fundamento trocado. Para responder uma pergunta aqui do que é discipulado, discipulado é a relação de uns com os outros que vai revelando os nossos fundamentos, confrontando os nossos fundamentos, moldando e fazendo com que Cristo seja o único fundamento confiável. Um cristão é aquele que, por tornar-se discípulo, andando com Cristo, teve o seu fundamento trocado. Por isso agora pode ser chamado de um pequeno Cristo, porque o seu fundamento é Cristo. E Cristo como verdade. Cristo precisava ser o fundamento dos discípulos, para que os discípulos pudessem fundamentar a igreja na doutrina certa. Qual é o fundamento da sua vida? Eu encerro já essa live de hoje te fazendo essa pergunta. Amanhã, na verdade, segunda-feira, na nossa live às 7 horas, nós estaremos falando um pouco mais sobre isso. Qual é o fundamento certo? Como encontrar Cristo? Como que é Cristo como fundamento certo? É conhecer Cristo como verdade. Vou falar sobre conhecer Cristo. Nós vamos fazer uma análise de um texto em Jeremias impressionante. Mas por hoje, até essa parte aqui do capítulo 3, essa é a reflexão de hoje. Qual é o fundamento da sua vida? Se hoje você perdesse as 3 coisas mais valiosas, como seria o seu próximo dia? Como seria? Deus confrontou muito a Esther sobre isso. Ela podia dar essa aula aqui. Porque Deus falou muito com ela sobre, e se ela me perdesse? Se ela perdesse os filhos? Se ela perdesse a saúde? Onde está fundamentada a nossa vida? Se você fosse injustiçado de tal modo que, como José, fosse vendido como escravo, onde se reconstruiria a sua vida? Em que fundamento está a sua vida? Porque se for Cristo, você é alguém inabalável. Você é alguém que no luto vai consolar pessoas. Não que você não vai chorar, não que você não vai sofrer, não que você não vai amar, não vai se entregar. Você vai ser excelente no trabalho, amoroso na sua família, comprometido na sua igreja. Mas você vai saber que o que fundamenta, baseia a sua vida é Cristo. Cristo é digno de ser o nosso fundamento. E o verdadeiro discipulado substitui o nosso chão, o nosso fundamento. Ele responde o significado da nossa existência para dizermos a seguinte resposta: Cristo é o sentido da minha vida. Cristo é a razão do meu viver. Cristo é o fundamento da minha salvação, santificação, glorificação. Cristo é tudo em todos. Feche os seus olhos. Pai amado, obrigado. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, mas por ser a verdade que liberta, a verdade que edifica, a verdade que lança um fundamento confiável. Nos livra, Senhor, de qualquer outra forma de nortear e basear a nossa vida. E que ainda que alguém esteja escandalizado com a sua profunda e impactante mensagem, Senhor, que possamos nos render, jogar a toalha e pedir: Senhor, muda o meu fundamento. Em nome de Jesus oramos. Que hoje seja um dia de consagração. Fortaleça, Pai, cada um, Senhor, a manter-se fiel no compromisso de jejuar. Derrama o Teu Espírito, derrama a Tua palavra, derrama força. Livra-nos da tentação, livra-nos do mal, cobre o Teu povo, livra de acidentes, de enfermidades. Que seja um tempo de orações respondidas, um tempo de milagres, um tempo de salvação, um tempo de sermos discípulos, alunos, seguidores fiéis do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo.
Não deixe de printar, de postar no seu Instagram, de compartilhar no seu WhatsApp, de me marcar lá. Vamos fazer um movimento, vamos fazer mais pessoas quererem, desejarem ser discípulas de Jesus. Mas primeiro, vamos nós construir a nossa vida no fundamento certo. Um grande abraço e um ótimo dia.